Hoje eu vou falar sobre verbos. Verbos no coreano é 동사 e 형용사. 동사 são verbos de ação e 형용사 são verbos de estado. Então, vou compartilhar aqui uma tela com vocês. 동사 e 형용사. Já vou entrar logo com os verbos. Então, aqui eu coloquei uma tabela com duas conjugações, tá? São todos no presente, educado formal e da forma educada. O verbo ida, ser, quando a gente conjuga na forma educada formal, é 입니다, 이에요, 이에요. Todas as formas, quando a gente conjuga na forma educada formal, vai ter 비읍받침니다, assim, 니다, quando não termina em batim, tá? Mas quando tem batim, vai acrescentar o 습, então vai ser 습니다. Então aqui vou mostrar um exemplo, né? Por exemplo, o verbo 읽다, ler, 읽다. Então quando a gente 읽다, a gente tira o tá e na raiz, na radical, né, tem 읽. Aí a gente vai acrescentar 습니다. E a forma de pronunciar o 습니다, quando a gente junta, a gente vai falar de forma mais natural e suave, vai ser 습니다. É uma regra de pronúncia, quando a gente vai receber o nian, logo depois de piupatim, a gente vai ler o piupatim com som de miam. Então, vai ser 습니다. Ou quando é somente piupatim, também mesma coisa, 니다. Tá? Então, o verbo ida, ser. Eu sou brasileira. 저는 브라질 사람입니다. 저는 브라질 사람이에요. Então, quando a gente conjuga na forma presente educada, vai ser ie요 ou ie요. Verbo 하다. É importante a gente saber também a conjugação do verbo 하다, fazer, porque vários verbos no coreano sofrem variações do verbo 하다. Então, geralmente vem um substantivo, 명사, junto com o verbo 하다, se junta e forma um verbo, tá? Então, aqui tem vários exemplos desses verbos que vieram do verbo 하다. Vamos ver aqui. 일하다, 일, trabalho. 하다, fazer. Então, fazer trabalho, trabalhar. 일합니다, 일해요. 공부하다, estudar, né? Então, 공부, estudo. 하다, fazer. 공부합니다, 공부해요. Aqui, conversar. 이야기, pode vir 이야기 ou 얘기, como a gente viu lá na alfabetização. Então, conversinha, conversa. Então, conversa 하다, né? Então, juntando as duas palavras, se formou 이야기하다, 이야기합니다, 이야기해요. 운동하다, aqui, fazer exercício físico também. 운동, exercício físico, 하다, fazer. 운동합니다, 운동해요. 전화 é telefone, tá? Então, 전화하다, telefonar, ligar. 전화합니다, 전화해요. E depois, outros verbos. Aqui, outra regrinha, isso é uma regra geral. Quando na raiz tiver o ou a de vogal, a gente vai conjugar aqui no presente educada, oio, aliás, aio, e os outros como oio, tá bom? 선생님, então quais são? 보다, verbo ver, tá? 보다 vai ser 봅니다, 보아요, 봐요, tá bom? 자다,
dormir, 잡니다, 자요. Aqui, na verdade, era 자아요. Aí, com o tempo, né, encurtou e ficou 자요. Tudo bem? E os outros verbos que não passam, que não tem a vogal A nem O, vai ser conjugado em oio, tá? Oio. Eu tinha falado isso na aula passada, né? Então, vamos ver aqui o verbo comer. 먹다, comer. 먹습니다, 먹어요. 먹습니다, 먹어요. Verbo beber, 마시다, vai ser 마십니다. 마십니다. 마셔요. 마셔요. Aqui outros verbos, né? Verbo ir, 가다. Então vai ser 갑니다, 가요. Verbo vir, 오다, né? 옵니다, 와요. 와요. Aqui o verbo 있다 não tem A nem O, então é oio, tá? Então vai ser 있습니다, 있어요. Verbo 없다 também não tem A, não tem O, então vai ser 없습니다, 없어요. Verbo 쉬다, descansar, 쉬다. Aqui a gente vai pronunciar 쉬, tá? Vai ser 쉽니다, 쉽니다. 쉬어요, tá? 쉬어요, 쉬어요. Quando a gente fala um pouquinho mais rápido, vai ser 쉬어, 쉬어요, 쉬어요. 좋아하다 é o verbo que a gente aprendeu, né? 좋아합니다, 좋아해요. 만나다, 만나다, encontrar. 만납니다, mannayo. Como aqui tem A, né, na raiz, então a gente conjugou mannayo. Verbo 사다, a gente vai aprender isso nas aulas de número, tá? 사다 e 팔다, comprar e vender. 삽니다, 사요. 팝니다, 팔아요. Tá bom? E o verbo ouvir, 듣다, vai ser 듣습니다, 들어요. E o verbo 들다, levantar, 듭니다, 들어요. 선생님, eu tô vendo aqui que a conjugação de 들어요 e 들어요 é a mesma coisa, não é erro? Não, não é erro. É assim mesmo, tá? Então, o verbo 듣다 e 들다, no infinitivo, né? É diferente pelo 받침. O 듣다, ouvir, tem fico 받침, e o verbo 들다 tem vir 받침. A gente vai ter diferença de conjugação no presente, da forma educada formal, 듣습니다 e 듭니다, mas na forma educada, elas são conjugadas de forma igual, tá? A gente vai diferenciar pelo contexto do que está falando, tudo bem? O verbo 배우다, 배우다, aprender, isso a gente também já conversou na aula passada, né? 배웁니다, 배워요. Então, aqui o O é porque 배우어요, aí o O juntou, né? E aí se tornou o O, tá? Aí, então, ela não está fugindo de regra, tá? 배우어요, com o tempo, se juntou, ficou 배워요, né? Então, a língua coreana é uma língua que se aglomera, tá? Então, quanto mais junto, e se o som é som vogal, ela contrai, tá? Vou falar um pouco sobre regra de 리을 받침, 리을, tá? O 리을 받침 é considerado o falso 받침, tá bom? Eu não coloquei somente os verbos com 리을 받침 separado. Eu só quis comentar aqui rapidinho, e aí com o tempo, durante o curso, eu vou falar desse verbo várias vezes, tá? Então, quase todos os verbos, quando logo antes, né? Então, a gente vai tirar o tá, e aí vai ficar somente a raiz nol. E aí terminou em 리을 받침.
o real batim é considerado falso batim, é como se não existisse batim. Então, na hora de conjugar para educada formal, a gente vai retirar, então a gente vai substituir. Ao invés de a gente acrescentar o sub, a gente vai seguir a regra de que, como se ele não tivesse batim. Então, por isso que ficou 놉니다, tá? 놉니다. E, como ela tem o na raiz, vai ser 놀아요, 놀아요, tá bom? E agora, sobre uma regra, tá? Uma regra. 규칙, aqui, 규칙 significa regra. E 탈락, 탈락 é que significa que caiu, tá? Então, 탈락 규칙. Então, isso é uma regra de conjugação do verbo que tem no infinitivo, tá? Então, aqui o verbo 쓰다, escrever, 크다, ser grande, 예쁘다, ser lindo, 나쁘다, ser ruim, 바쁘다, ser ocupado, e 아프다, estar doente. Então, aqui a maioria tem esse som, a maioria são de verbos de estado, 형용사, e alguns verbos de ação, 동사, tá bom? Então, vamos ver aqui. 쓰다. Então, quando a gente vai conjugar aqui, na forma educada, formal, 비읍받침니다 ou 씁니다, a gente não vai ter muita alteração, tá? Então, a gente vai pegar 쓰다, vai ficar 씁니다. 크다, 큽니다. 예쁘다, 예쁩니다. 나쁘다, 나쁩니다. 바쁘다, 바쁩니다. 아프다, 아픕니다. O que vai mudar é no aio, oio, tá? Na forma educada. Então, ao invés de usar a gente vai mudar. Então, o cai, e aí a gente vai colocar oio ou aio, tá bom? Então, o verbo escrever, né? 쓰다, na verdade, o verbo 쓰다, além de ter esse sentido escrever, tem outros sentidos, né? De usar também, né? Isso a gente vai ver mais na frente. Então, no caso aqui, né? Nessa aula, 쓰다, escrever, vai ser 써요, escrever, tá? 크다, vai ficar 커요. 예쁘다, vai ficar 예뻐요. E 나쁘다, vai ficar 나빠요, 나빠요. 바쁘다, de ser ocupado, vai ficar 바빠요, 바빠요. E 아프다, estar doente, vai ficar 아파요, 아파요, tá? Agora, outra regrinha. 비긋, tá? 비긋. 불규칙, aqui, 규칙, eu falei que 규칙 é regra, né? Então, 불규칙 é irregular, tá? Então, esses verbos que têm 비긋받침, todos têm 비긋받침, vai seguir uma irregularidade, né? Vai ter uma irregularidade na conjugação. Então, vamos conhecer. Quando a gente conjuga na forma educada formal, 비읍받침니다 ou 씁니다, não vai alterar nada, vai seguir a mesma regra, tá? Normal. 듣다, ouvir, vai ser 듣습니다. 걷다, andar, caminhar, 걷습니다. 묻다, perguntar, 묻습니다. 닫다, fechar, 닫습니다. 받다, receber, 받습니다. Não altera nada. O que altera vai ser aqui, na conjugação da forma educada, tá? Então, mesma coisa. Se tiver o a ou o, vai ser aio, tá? E se não, vai ser oio, tá? E ao invés de a gente manter o 디귿받침 na conjugação da forma educada, a gente vai substituir, vamos colocar 리을받침 ou não, tá? Por isso que ele é irregular, tá? Então, a gente tem que treinar escrevendo várias vezes. Ah, dessa daqui vai mudar, essa não vai mudar. Então, ela é irregular, tá? Então, 듣다, ouvir,
듣습니다. 들어요. 걷다, andar. 걷습니다. 걸어요. 묻다, perguntar. 묻습니다. 물어요. 닫다, fechar. 닫습니다. 닫아요. Tá? Então, ela não muda, não troca para real. 받다, receber. 받습니다. 받아요. Também não altera. Tá bom? Essa regra é que acontece mais, tá? O 비읍받침, 불규칙, 비읍, 불규칙, tá? São verbos de 비읍받침. 비읍, quando tem 비읍받침, ela é muito irregular, tá? Então, às vezes, é woyo, wayo, ou às vezes não é nem dessa regra, tá? Então, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção nesses verbos, tá bom? Regra de 비읍받침, que são verbos irregulares. Vamos conhecer alguns, tá? 춥다, ser frio. 덥다, calor. 쉽다, ser fácil. 어렵다, ser difícil. 두껍다, ser grosso. 입다, vestir, tá? Esses verbos de clima, a gente vai ver na aula de clima, tá? O verbo 쉽다 e 어렵다, eu coloquei nos exercícios de fixação, tá? Para vocês treinarem. 두껍다 não é tão usado aqui no básico 1, mas é bom saber que ele é conjugado no 비읍받침 e 입다, vestir, tá bom? Esse verbo eu queria dar atenção separadamente. Então, primeiro, quando a gente conjuga da forma 비읍받침니다 ou 습니다, não altera nada, tá? 춥다, 춥습니다. 덥다, 덥습니다. 쉽다, 쉽습니다. 어렵다, 어렵습니다. 두껍다, 두껍습니다. 입다, 입습니다. Tá bom? Então, da forma educada formal, não altera nada. O que vai alterar é na forma educada, que é no aio, oio. Então, quando tem 비읍받침, a gente vai substituir, então o 비읍받침 vai cair, e aí a gente vai colocar o oio, tá? Ao invés de colocar aio, oio, tá? Então, 춥다 vai ser 추워요, 추워요. 더워요, 더워요. 쉬워요, 쉬워요. Lembra daquele outro verbo de 쉬다, de descansar? Com ela é diferente. Então, 쉬다 não teve batim. Então, vai ser 쉬어요. E aqui, de ser fácil, vai ser 쉬워요. 쉬어요, 쉬워요. Tá bom? 어렵다, ser difícil. 어려워요, 어려워요. Eu percebi também outra coisa, que os meus alunos têm muita dificuldade para pronunciar o verbo 어려워요. Então, não são todos, mas tem alguns alunos que têm dificuldade para pronunciar. Então, eu digo assim, que 어려워요 são 4 sílabas, né? Então, 어려워요 é uma forma de a gente treinar a pronúncia, ou também a gente colocar entonação. Então, 어려워요, 어려워요. Também é uma outra forma de a gente treinar a pronúncia de verbo 어려워요, tá bom? 어려워요, 어려워요, tá bom? E 두껍다 também, mesma coisa, tá? 두꺼워요, 두꺼워요, tá bom? Agora, o verbo 입다, ela não é irregular, ela é regular. Esse verbo, ele é regular. Então, não segue a regra de 워, tá? 워. Vai ser o, que é aquela regra normal, tá bom? Então, vai ser 입어요, vestir, tá bom? 입어요. Então, agora, eu vou voltar aqui nesses verbos. Eu pronunciei cada um e eu vou comentar um pouco de alguns verbos, antes de vocês tirarem dúvida comigo, tá bom? Então, por exemplo, eu sou fulano. Então, geralmente, quando você vai usar o verbo ir, ser, eu gostaria que vocês colocassem na cabeça que a gente vai usar mais
a partícula de sujeito 은, 이는, tá bom? Então, quando eu vou estar falando sobre mim, então, põe na cabeça que vocês vão usar mais a partícula de sujeito 은, 이는, tá bom? Eu vou falar, vou apontar cada verbo. O verbo 하다, tá? Isso, como é um verbo muito amplo, então pode ser que a gente vai precisar de complemento e às vezes não, tá? Então vai depender do que você está querendo falar, tá bom? E aqui, o verbo 보다, eu vejo. Você vê o quê, gente? Me fala. Eu vejo drama, eu vejo filme, eu vejo um homem bonito, eu vejo criança dançar, eu vejo alguma coisa, tá bom? E o verbo ver do coreano também ela é usada para o mesmo verbo de assistir, tá? Então, no português, quando a gente fala eu assisto ao filme, então, ao invés de falar de ver, a gente usa o verbo assistir, né? Mas no coreano, a gente vai usar o verbo ver, tá? 보다. Então, como o verbo ver, a gente tem que ver alguma coisa, precisa de complemento. Então, a gente vai usar 을, 오를, tá? 저는 영화를 봐요. 저는 드라마를 봐요. 이야기하다. Quando eu falo, eu posso estar dizendo que eu estou falando somente sozinha, tá? Estou falando como eu estou fazendo agora. Mas também eu posso estar conversando com alguém. Então, ao invés de usar 을이를, a gente vai usar 하고, né? Ou 와, ou 과, tá? Que é com, tá bom? 저는 친구하고 이야기해요. Eu estou conversando com um amigo, tá bom? 읽다. Esse verbo 읽다, ler, precisa de complemento, tá? Então, a gente precisa utilizar a partícula 을, 이를, tá? 저는 책을 읽어요. 저는 신문을 읽어요. 신문 é jornal. 저는 잡지를 읽어요. 잡지의 revista. 저는 이메일을 읽어요. Eu leio e-mail. 저는 편지를 읽어요. Eu leio a carta. Então, eu preciso colocar o complemento 을이를, tá bom? 자다, dormir. Não precisa de complemento, tá? 저는 자요. Eu posso complementar para dizer eu durmo em tal hora ou em tal lugar, tá? Aí a gente vai usar as partículas de lugar ou de tempo, tá bom? E 일하다 também. 저는 일해요. Não precisa de complemento, utilizando 을, 이를, tá? A gente pode colocar onde eu trabalho, que horas eu trabalho, tá bom? 공부하다. Eu estudo. Então, somente estudar, se você não quiser especificar do que você está estudando, não precisaria colocar 을, 이를. Mas para dizer, eu estou estudando coreano, vocês precisam colocar 을, 이를. Eu estudo inglês, eu estudo coreano, eu estudo alguma coisa, então, esse alguma coisa, vocês precisam colocar a partícula 을이를, tá? 운동하다, também, mesma coisa, tá? 저는 운동해요. Não precisa de complemento, eu posso dizer, eu estou malhando, eu estou fazendo alguma atividade física em algum lugar ou em algum horário específico, tá? 전화하다, também, não precisa de complemento, tá bom? 먹다, aí já precisa. 먹다 e 마시다 precisa de complemento, 을이를, tá? 저는 먹어요, eu como o quê? 저는 초콜릿을 먹어요, 저는 빵을 먹어요, 저는 밥을 먹어요, tá bom? Então, a gente precisa colocar o complemento 을이를, tá? 마시다, tá? Beber. O que você bebe? 저는 커피를 마셔요. 저는 우유를 마셔요. Eu bebo café, eu bebo leite, então eu estou bebendo alguma coisa. Então, preciso colocar 을, 이를. Então, todos esses verbos que eu estou falando com vocês, precisa analisar se vai precisar de complemento ou não, tá bom? Então, o verbo 가다 não precisa, tá? 오다 também não precisa. Qual o verbo aqui precisaria de complemento? 을, 이를. 좋아하다. 저는 딸기를 좋아해요. Eu gosto de morango, né?
저는 친구를 만나요. Eu encontro o amigo. Então, 만나다 também precisa de complemento, tá? O verbo vender e comprar. 사다, 팔다, também precisa de complemento. Então, eu preciso vender alguma coisa e preciso comprar alguma coisa. Então, nesses dois casos, precisaria utilizar 을을, tá bom? 듣다, ouvir, eu ouço. O que você ouve? 저는 음악을 들어요. 저는 노래를 들어요. Eu ouço a música, eu ouço a canção. Aí precisa de complemento. 들다, carregar. Também. Gente, eu carrego. Você carrega o quê? Eu carrego a bolsa. 저는 가방을 들어요, tá? Então, pelo contexto e pelo complemento, você consegue diferenciar se é ouvir ou levantar, tá bom? 배우다. Precisa de complemento. 저는 태권도를 배워요. Eu aprendo 태권도. 저는 음악을 배워요. Eu aprendo a música. 저는 한국어를 배워요. Eu aprendo o coreano, tá bom? 저는 놀아요. Eu brinco. Não precisa de complemento, tá bom? E aí, esses verbos aqui, como eu falei no início, agora há pouco, que alguns verbos são verbos de estado, tá? Então, esses verbos de estado não precisa de complemento, tá? Por exemplo, verbo 예쁘다. Ser lindo, 예뻐요. 저는 딸기를 예뻐요. Não tem nenhum sentido nessa frase. A gente fala que tal coisa é bonita. 그러면 아이가 예뻐요. A criança é bonita. Tá bom? 남자가 나빠요. O homem é ruim. Tá? 저는 바빠요. Eu estou ocupado. Tá bom? 저는 아파요. Estou doente. Não precisa de complemento. Tá bom? Agora, o verbo 쓰다, escrever, precisa. Eu escrevo alguma coisa, tá bom? Então, precisa colocar o complemento. Ser grande também não precisa de complemento. A gente fala que fulano é alto ou fulano é grande. Então, a gente não vai utilizar o complemento 을을, tá bom? Então, a gente precisa analisar cada verbo, tá bom? E aqui também, se eu pergunto alguma coisa, então a gente precisaria colocar complemento no 묻다, perguntar, tá? Mas o verbo 탔다, 걷다, não precisaria, tá bom? E 받다, já receber, precisa. O que você está recebendo? Eu estou recebendo presente, estou recebendo carta, eu estou recebendo cliente. Então, a gente precisa colocar o complemento 을, 이를, tá? E os verbos de estado, de clima, também não precisa, tá? 추워요, estou com frio. Não precisa utilizar 을, 이를, tá? Então, quando vocês forem analisar os verbos, primeiro analisem como português, tá? Então, se vai precisar utilizar um complemento, e se esse complemento seria uma ligação direta do verbo, tá? Se não for de lugar ou de horário, aí não aí você não precisaria utilizar o e es ho, tá? Então, aqui, os verbos que precisam de complemento vão sempre utilizar 을, 이를, tá? Então, se você pensar assim, não vai confundir com i, ka. A partícula i e ka é para a gente marcar quem é o sujeito, tá? Então, quem está fazendo aquela ação, tá? Então, é importante vocês analisarem o verbo, se precisa de um complemento, para vocês definirem qual é o complemento que vai utilizar. O verbo 입다, vestir, 저는 입어요. Você veste. Você veste o quê? Eu visto uma blusa, um vestido, então a gente precisa especificar 옷을 입어요, tá bom? Precisa de complemento, tá bom? Então, até aqui foi a explicação dos verbos. Fiz uma breve revisão em relação aos verbos com a conjugação. E aí eu vou começar a receber perguntas, tá bom? De vocês.
안녕하세요, 선생님. 안녕하세요, 타이나 씨. 선생님, 네. o ser grosso é em Hum, relação a uma pessoa ser rude ou é a grossura de uma coisa? é a grossura, Ah, sim. tá bom? Como eu falei, como é um verbo que não é utilizado no base comum, eu não quis colocar, mas aí para mostrar que existe esse verbo com fio patim, Entendi. 감사합니다. né? Alguém mais? 선생님, Nádia, Né? Quem é? Nádia, Nádia. Isso, fala, Nádia. eu tenho 3 perguntas para perguntar sobre a tabela de verbos. Sim. Posso perguntar as 3? Ó? Pode. Deixa eu aqui formular aqui minhas perguntas. Sobre aquela regra de será como é que fala? Ah, Deixa eu ver como é que eu vou formular aqui minha pergunta. Na forma educada, tem uns que terminam em oiô e outros em aiô, certo? isso. Só que o final da raiz do verbo termina em ur. Não seria, não seria para conjugar em oiô? Por exemplo, vou pegar 2 exemplos, tá? 바쁘다, ser ocupado, né? Então, 바쁘다. Então, lá no início é a, então seria 바빠요. Tá bom? Porque tem alguma coisa a ver, então, com a sílaba do começo, é isso? Isso. E, por exemplo, e o verbo 예쁘다. 예쁘다 não tem nem a, nem o na raiz, certo? Então, a Certo. gente vai dizer 예뻐요. Entendi. É porque eu estava indo pelo final da raiz, que é o Isso. termina em ur. Mas é que no final da raiz, aí a gente está com somente né? Isso. Então, depois, então tem que analisar a palavra antes do tá? Tá. Entendi. Agora entendi. Então, como eu falei, Pergunta, sim, vai, pode perguntar. a segunda pergunta é sobre um verbo que termina em piopatim, só que você não colocou aí nessa tabelinha que você colocou no slide. É o verbo ajudar. Esse eu não coloquei de propósito, para não confundir a cabeça de vocês. Era justamente isso. Porque, como eu falei, ele é diferente dos outros, Isso, como eu falei, regra de Pio-Patim, ela é irregular. Então, irregular quer dizer que não segue regra, tá bom? Então, o Pio-Patim, ele pode ser a maioria, né? Uns 80%, 80, 90% vai conjugar para woyo, certo? Mas, por exemplo, o de 입다 fica 입어요, tá? E o verbo 돕다, de ajudar, fica 도와요, tá? Esse é o único que tá diferente, é o aio. Isso, e o verbo ser pequeno, no sentido estreito, que é 좁다, também fica 좁아요. Então, por isso que é importante a gente treinar fazendo a tabela. Porque se você for somente pela regra, você pode errar. Então, existem mais verbos regulares além desses, não é? Sim. Muito mais. Porque eu tô perguntando, porque eu tô analisando de acordo com de inglês também tem verbos irregulares, por isso que eu tô perguntando. Aí eu não quis entrar, como eu falei, tem várias pessoas que me mandaram mensagens sobre em relação à conjugação dos verbos, né? A Nádia, a Dusa Gabriela, né? Que não sei se ela está hoje aqui, ela sempre está. Não, ela tá dodói, ela falou comigo. Sério? Pois é, aí a Dusa tinha me mandado mensagem sobre várias regras, e algumas outras pessoas com certeza vão ter dúvidas durante a conjugação desses verbos, né? Quando estão fazendo a tabelinha, aí vocês vão perceber, mas por que assim? Né? Inclusive o verbo 듣다 e 들다, né? Que eu coloquei de propósito, 듣다 e 들다, para vocês verem que uma e a outra, né, são verbos diferentes, mas que na forma educada é igual, tá bom? Então, a tabela é mais para vocês estarem cientes e não seguir somente a regra,
tá bom? Não coloquei muita regra, não. Não sei se vocês perceberam no curso. Assim, eu falo das regras, mas não, aí eu não quis entrar muito em detalhes sobre essas regrinhas muito específicas. Então, quando é assim, é assim. Eu quis falar de uma forma mais do dia a dia, com diálogo, tá? Da forma que a gente aprenderia. Entendi. Sim, vou pronunciar. E a outra pergunta é a Já última. eu falo, Thaís. A última pergunta são dois verbos também que é diferente dos outros, que você também não falou aí das regras, que é o Sim. verbo chamar e o verbo chamar. Ele termina em ir. E aí, quando ele conjuga para educada formal, acrescenta um outro r e tira o isso é outra regra também ou é Uruda, né? Puruda? puridá? Puruda. É uma Vai outra ser, regra. uda. Ela seria o de ru, tá? Regra de ru. Puruda, tá? Tiruda, tá? Então, puruda vai ser 불러요. 불어요. Não, 불러요. 불어요. Isso, por quê? Porque 불다 e 부르다 são verbos diferentes. Vou colocar aqui no chat. Tá? O verbo 불다 é soprar. E 부르다 é chamar. Tá bom? Tá bom. Então, 바람이 불다. O vento sopra. 바람이 불어요. Lembra disso? Lá na aula de... É que eu não sei se você foi na aula de clima. 바람이 불어요. Agora eu canto. 저는 노래를 불러요. Então, o primeiro verbo é assim. 바람이 불어요. E o outro é 노래를 불러요. Tá bom? 불어요. 불러. Um é 불어, outro é 불러. 불어요. Isso, tá bom? Então, essas regrinhas é bom você não decorar agora. Só o importante é saber que existem essas diferenças. É porque a gente mas fica curiosa para saber. Isso, com o tempo você vai absorver naturalmente, tá? Por exemplo, a Laís perguntou aqui sobre o verbo 쉬다, tá? 쉬다, 쉬, não é sui, tá? É 쉬. Fazer o biquinho, tá bom? 쉬, 쉬, 쉬어요. Mais rápido, vai ser 쉬어요, 쉬어요, 쉬어요. Agora, de ser fácil, 쉽다, 쉽다 vai ser 쉬워요, 쉬워요, 쉬워요. Assim. Não é ui, tá? Ui. É ui, tá? Então, só para eu encerrar essa pronúncia, quando a gente está aprendendo lá na aula de vogais compostos, né? Então é ui, tá? Não é ui, tá? É diferente. Então faz o biquinho, assim, ui, tá? Xi, ui. Tem que ser uma sílaba só. Tudo bem? Então, ui, xi, tá? Tui. Tem que ser uma sílaba só. Tá bom? Agora, em relação ao verbo que terminam em i, tá? Tudo bem? Então, quais são? 마시다, 가르치다, o 치다 também, tá? Todas, quando a gente retira o tá, terminou em i, certo? Certo? Paulinha? Certo, tô ouvindo. Então, aí a gente vai acrescentar. Então, a palavra i, né? Não é nem a nem o, certo? Nem a nem o. Então, a gente vai conjugar oio, certo? Ok. Então, 마시어요, tá? E aí, com o tempo, ió juntou, tá? E aí ficou 마셔, tá?
가르치다 também, mesma coisa. 가르치어요. É com tempo. Se tornou 가르쳐요. Tá? 가르쳐. 치다 com tempo ficou 쳐요. 쳐요. Isso. Tudo bem? Então, não se preocupe em relação a querer decorar muitos verbos desde o início. Mas também eu não digo, eu digo que os aplicativos que existem por aí ajudam bastante também. Mas eu acho que a quantidade de exercícios e a quantidade de verbos que eu disponibilizei para vocês, para esse nível, eu acho que já é suficiente. Porque se eu colocar muito, vocês vão cansar, tá? Então, cada um com o seu tempo, tá? Pois é, tem vários tipos de gente. Então, tem gente que gosta de fazer verbo, escrever várias vezes para decorar. Tem gente que faz flashcards, tem gente que gosta de ouvir música, né? Por exemplo, Shiny é ótimo para decorar palavras. Gente, as músicas de Shiny é ótimo para aprender coreano. Cada um, quando alguém fala, o drama ajuda para aprender coreano? Ajuda. Mas precisa ter um pouco de básico, tá? Essa gramática, sobre esse conteúdo básico, para vocês começarem a ir mais para frente. Tá bom? Tudo bem? Podemos finalizar? Obrigada. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Tchau.